Hoje eu estou aqui no meu trabalho para falar um pouquinho do meu interesse na química, como ele surgiu, né? E apesar de eu não trabalhar com nada a ver com química, eu sempre amei isso, eu sempre tive muita expectativa de um dia poder me tornar um profissional desse ramo. Desde pequena, assim, eu me lembro de ouvir as pessoas dizendo: ah, essa menina vai ser cientista, porque ela faz cada pergunta. E é claro que, assim, toda criança tem aquela fase do porquê, quer saber o porquê que isso acontece, como aquilo funciona. Mas o meu interesse, na realidade, se unia à curiosidade que toda criança tem, né? Mas eu queria conhecer os detalhes dos fatos cotidianos. Como se formava o arco-íris, por que chovia, como a água era ao mesmo tempo líquida e de repente a gente tinha ela como gelo, ou ela poderia evaporar. Perguntas que precisavam de uma explicação específica, com maiores informações, que de repente meus pais não estavam preparados para me responder, me proporcionar. E foi na escola, então, que através de algumas disciplinas, que na época era conhecida como ciência, que agregava biologia, um pouquinho de física, química, que eu pude começar a compreender um pouco como isso tudo funciona. Os fenômenos naturais, as experiências que a gente aprendia na escola, tudo isso foi me fazendo querer aprender mais. O tempo passou e foi no meu ensino médio que eu fui apresentada propriamente dita a química como uma disciplina. E, de repente, não como uma pessoa que hoje faz licenciatura poderia esperar, o meu primeiro contato com a química não foi assim, o meu primeiro impacto não foi tão positivo. Eu tive bastante dificuldade em evoluir no conteúdo da matéria e eu acredito que, de repente, essa dificuldade foi que me fez hoje estar aqui, pois eu tive que dedicar algumas horas a mais de estudo e foi nesse período que eu comecei a enxergar a beleza que a química tinha. Como ela poderia ser ao mesmo tempo tão complexa e tão simples, como ela estava presente no nosso dia a dia e de repente para aqueles olhos que não estão treinados, que não conseguiam ver aquilo que estava acontecendo. E isso me encantou. E hoje eu estou aqui, querendo aprender mais, querendo estudar mais, me capacitar para poder ser um profissional futuro e poder passar para essa nova geração, esses alunos, meus futuros alunos, a paixão que eu tenho, o encantamento que eu tenho pela química, poder transmitir da mesma maneira que eu recebi dos meus professores, transbordar essa paixão, sabe? Poder transmitir em palavras o meu conhecimento,